Bom pessoal, hoje eu vou estar falando sobre classe abstrata. É, para hierarquia, organização de pacotes de projeto é muito importante. É, uma classe, o que é uma classe abstrata? Primeiro, uma classe abstrata ela é basicamente um modelo em que todas as classes filhas, quem herdar dela, deve seguir. É tipo um padrão de comportamento. Ela define um padrão de comportamento para todas as outras classes. É, essa classe abstrata ela possui alguns métodos. Se esses métodos for abstratos, as classes filhas devem implementá-las. Então ela define que todas as classes filhas vai ter tal método, vai ter tal comportamento. Então a classe abstrata ela basicamente é isso, é definir comportamento para as classes filhas. A gente tem aqui um exemplo de uma classe abstrata chamada conta, uma classe que herda, uma classe herdeira chamada conta poupança, uma classe testadora. Para a gente testar a classe principal. A classe conta, que é a nossa classe abstrata, ela é declarada dessa seguinte forma: se houver algum método abstract, a classe deve ser nomeada abstract. Então, a nossa classe abstrata ela é declarada assim: abstract class conta. Essa palavrinha reservada abstract aqui define a classe como abstrata. Então, uma classe abstrata ela vai definir comportamento, certo? Para as classes filhas que herdar um extend. As classes abstratas ela deve conter pelo menos um método abstrato que não tenha corpo. Por exemplo, ela pode ter métodos normais, comuns, como esses métodos aqui, mas ela deve conter pelo menos um método abstrato, sem corpo. Ela pode ter métodos com corpo e sem corpo. Se essa classe aqui tiver todos os métodos sem corpo, se todos os métodos dessa classe não tiver corpo, ela não é a classe abstrata. Ela se torna o quê? Uma interface. Uma diferença de interface para a classe abstrata é a interface é uma classe onde os métodos não possuem corpo, e a classe abstrata ela pode ter métodos com corpo e ela deve ter um método com corpo e método sem corpo. O que torna ela abstrata é ter métodos com corpo e pelo menos um método sem corpo. Então, ela é um tipo de especial de classe que não há instância dela. Você não consegue instanciar. Você não escreve lá conta C é igual new conta. Você não consegue instanciar. O que você pode fazer é estender ela, é herdar. A classe filha ali, por exemplo, conta poupança, ela herda, ela dá um extend. A única forma de você herdar alguma coisa, instanciar, é pelo extend. Então ela não é instanciada, ela é herdada. Ela é usada apenas para ser herdada, né? Funciona como se fosse uma superclasse, uma hierarquia normal, comum de herança. Uma grande vantagem dela é que ela força a hierarquia das subclasses. Quem for herdar vai ter aquele tipo de comportamento, vai fazer tal ação, ela define tudo, na verdade. E uma outra coisa, ela não pode ser utilizada como se fosse um objeto, né? Ela é só herdada e quem fazer parte daquela herança vai herdar os seus comportamentos e ações. Ela pode ser usada no polimorfismo também, classe abstrata, que daí você vai ter um modelo de um, por exemplo, se a classe abstrata for um animal, você pode ter filhos ali como um cachorro,
cachorro, papagaio, peixe. E essa classe abstrata pode ter métodos como se alimentar, respirar, que é o que todos os animais fazem, entendeu? E isso pode ser abstrato, ou seja, todos os animais que herdar dessa classe animal vai ter que ter aquele comportamento. Então, classe abstrata é isso, ela é uma classe comum, ela não é abstract, ela define comportamentos. As classes filhas devem implementar, todos os métodos abstract sem corpo, ele obrigatoriamente a classe filha deve implementar. Esse método aqui é um método abstract sem corpo, onde quem herdar deve obrigatoriamente implementar esse método. Esses outros métodos, a classe que herdar não é obrigada a implementar, mas este aqui sim, abstract sem corpo. Esse exemplo que a gente está dando aqui, a gente tem aqui uma conta, né? Ela mostra o saldo, ela seta, ela define um saldo. Eu posso depositar um dinheiro lá, ela aplica aqui na nossa conta e ela retorna o saldo. Então, deposita dinheiro, eu vejo o dinheiro. Então, o método abstract imprimir. A nossa outra conta filha aqui, ela é a conta poupança. Ela obrigatoriamente está implementando aquele método que é o imprimir extrato, que ele é o abstract lá, está dando um override porque ele está sobrescrevendo aquele método, onde ele aplica, ele já constrói um corpo aqui agora, ele só vai printar aqui, que eu defino a data, né, pegando a data de hoje. O que ele faz aqui? Ele vai imprimir o que? Saldo this.getSaldo. Porque onde está essa variável get, esse método getSaldo? Ele está na classe Py, saldo. Se ele dá um this.getSaldo, ele chama esse método aqui, ele retorna o saldo. Aí aqui ele dá aqui eu posso definir um valor. Esse método da poupança, ele só faz isso, ele só imprime. Ele só vai imprimir o saldo. Na classe principal, aqui sim eu passo aqui por polimorfismo, eu defino uma conta como uma poupança. Aí o que eu faço? Naquela conta ali, eu vou fazer o que? Eu vou setar um saldo. Eu defino o meu saldo, o valor lá como 3.000. Aí eu chamo CP, que é a minha conta corrente, ponto imprime extrato. Então o que eu fiz aqui? Eu dou um cp.getSaldo, ele vem aqui ele set saldo, ele vem aqui, passa 3.000 parâmetro, o valor do saldo fica 3.000. Aí quando eu venho aqui, dou um cp.imprime extrato, ele vem aqui e chamando esse método aqui para imprimir o saldo. Eu posso estar utilizando, porque eu posso chamar as variáveis lá de cima também, porque ela é herdada, né? Herança. Se eu vim aqui colocar saldo igual a 3.000, 4.000, aqui na classe poupança funciona porque está herdando atributos e métodos. E é isso aí. A classe abstrata é isso mesmo, é simples. É só definir comportamentos. Você define comportamentos, você define todos os métodos que as classes filhas devem implementar. Pode ter você define todos os métodos que aquela classe deve implementar, certo? Mas algumas podem ter alguns comportamentos diferentes quando você utiliza polimorfismo, né? Mas essa é a ideia da classe abstrata. Coisa simples. Só recapitulando aqui, classe abstrata ela deve conter pelo menos um método abstract
e deve conter pelo menos um método com o corpo. Se ela não tiver método com o corpo, ela é uma interface. Ela é um tipo especial de classe porque não há como ser instanciada, ela é herdada, extend, ela é usada para ser herdada, né? Funciona como uma super classe. Uma grande vantagem dela é que ela força a hierarquia para toda subclasse, definindo comportamentos e tudo mais. Ela obrigatoriamente força quem herdar dela a implementar padrões e comportamentos. É isso aí. Acho que tinha para falar sobre classes abstratas, é isso mesmo. O próximo vídeo é sobre interface. Eu vou falar sobre interface. E espero que vocês assistam. Muito obrigado. Até mais.